Olá, meu nome é Jailene Rocco e primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de poder dividir um pouquinho a minha vivência, a minha experiência com crianças do T18 e a minha experiência pessoal nesse espaço aqui da live. Então, deixa eu me apresentar, meu nome é Jailene Rocco e a primeira experiência que eu quero dividir com vocês é a experiência de ser médica de reabilitação ou fisiatra. Muita gente não conhece essa especialidade, primeiro porque ela não é muito antiga no Brasil, ela apareceu no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial para cuidar das pessoas que tinham sequelas da guerra, né, e também para tratamento da paralisia infantil, que era muito presente, né, na nossa sociedade, e também porque não são todas as escolas de medicina que têm essa especialidade. Então vamos explicar o que faz um fisiatra, o que bicho é esse. O fisiatra, como eu disse, é o médico da reabilitação. Então, diferentemente dos outros especialistas, a gente não é especializado num órgão, por exemplo, como um cardiologista que é especializado no coração, ou como um pneumologista que é especializado no pulmão. A gente também não é especializado num sistema, como por exemplo o gastroenterologista que é responsável pelo sistema digestivo. E também não somos médicos que trabalham com uma doença específica, como, por exemplo, os infectologistas que trabalham com as doenças infecciosas ou os oncologistas que trabalham com os tumores. O médico fisiatra, ele trabalha com a função. O que é a função? A função é tudo aquilo que você precisa fazer para levar uma vida plena, com autonomia e com independência. Então, quem é o paciente que vem procurar um médico fisiatra? É aquele que, por algum motivo, teve alguma perda de função. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dor muito forte e que ele não consegue trabalhar por causa daquela dor. Ele perdeu a função dele para o trabalho. Então ele vem tratar da dor conosco, porque a gente, além da dor, vai tratar da função. Vamos entender o que ele precisa para recuperar a função. Será que ele precisa de uma fisioterapia? Então a gente encaminha para um fisioterapeuta. Será que ele precisa de um terapeuta ocupacional? Então ele vai para um terapeuta ocupacional. Será que ele precisa de medicação? Então a gente prescreve a medicação. Será que ele precisa de algum tipo de equipamento para melhorar a função dele? Então a gente prescreve o equipamento. E isso vai desde uma coisa simples, como uma dor localizada, até quadros mais complexos, como, por exemplo, a pessoa que teve um derrame, que teve um AVC e que perdeu toda a função de uma metade do corpo, ou perdeu algumas funções do raciocínio. Então, o que o médico fisiatra vai fazer? Vai avaliar e vai entender que recursos ele precisa para ele conseguir sua máxima função. Então, por exemplo, mesma coisa. Será que ele precisa de físio? Será que ele precisa de bengala? Será que ele precisa de aparelho no pé? Será que ele precisa de aparelho na mão? Será que ele precisa de uma TO? Será que ele precisa de psico? Será que ele precisa perder peso porque isso vai melhorar a função dele? Será que ele está controlando a urina e não precisa de cuidados para cuidar da urina? Então, tudo isso faz parte do universo do fisiatra. E, por felicidade, o fisiatra não é um médico, e diferentemente dos outros, que trabalhe sozinho. Frequentemente, o fisiatra trabalha com uma equipe multidisciplinar que vai do assistente social, passa pelo psicólogo, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, pelo fonoaudiólogo, pela nutricionista, pela enfermeira, pelo treinador físico, pela musicoterapeuta, enfim, um grupo imenso de profissionais que
vão dividir esse paciente nas suas múltiplas necessidades, todas as que ele tiver, porque na verdade a gente não reabilita o problema, a gente reabilita o indivíduo. Tem um médico meio diferente, mas cuja preocupação é a pessoa. Então, como médico fisiatra, aliás, como todo profissional de reabilitação, eu, na minha vida, eu sou fisiatra há mais de 30 anos, é melhor não falar, né? Há mais de 30 anos, como todo profissional de reabilitação, eu tinha um grande medo. Todos nós profissionais de reabilitação temos um grande medo. E o nosso grande medo é a gente ter um filho que precisa de reabilitação. Um filho que tem alguma dificuldade, algum problema. Por que a gente tem esse medo? Porque a gente não acredita na reabilitação? Não, ao contrário. É porque a gente conhece a dificuldade, a luta, e é claro, a gente tem medo de ter uma criança assim. Bom, eu engravidei aos 42 anos e quando engravidei, por ter uma certa idade, todos os profissionais que lidavam comigo, médico, geneticista, obstetra, me ofereceram se eu gostaria de fazer aqueles exames de detecção de doenças genéticas, e eu optei por não fazer, porque eu queria um filho. Eu não tinha outra ambição. Minha ambição era ter um filho. E costumo dizer que Deus me ama tanto que, sabendo do meu maior medo, Ele me deu de presente o meu maior medo, que foi a minha filhinha, que é essa riqueza aqui que vocês estão vendo, a Estelinha. E aí, quando Ele me deu de presente o meu maior medo, eu descobri que o meu maior medo era também, ao mesmo tempo, o meu maior amor. E eu passei, como nós todos, pais de crianças especiais, passamos, a não ter mais medo de nada. Porque se o meu medo é o meu amor, eu não tenho mais medo de nada. Vocês devem pensar assim, bom, mas ela é uma médica especialista em reabilitação, ela sabe tudo de reabilitação, para ela não foi difícil como é para mim. E eu vou dizer para vocês que foi difícil igualzinho. Porque na hora que eu tive a minha filha, eu deixo de ser a médica de reabilitação e eu passo a ser a mãe da minha filha. E passo a frequentar o centro de reabilitação do outro lado, sentada lá no banco com todas as outras mães, igualzinho. E aí eu comecei a aprender o que não se aprende nos livros, o que não se aprende na faculdade, o que não se aprende na residência, o que não se aprende na academia. Eu passei a aprender o que a gente aprende na vida. E essa foi a maior graça, a graça da minha vida, porque o que minha filha me ensinou nesses anos todos é de um tamanho, é de uma riqueza, e de uma humanidade que não existe, não existe. Foi com essas mães e com os terapeutas dela e com todas as aventuras pelas quais nós passamos que eu aprendi de fato a ser um médico de reabilitação. Eu aprendi de fato a importância de cada coisinha que a gente faz dentro da nossa prática médica e, mais importante, aprendi que nem tudo está nos livros, está na academia, está na pós-graduação, tem muita coisa que faz o sucesso da reabilitação, aliás, muito mais, que está, na verdade, na mão da mamãe, na mão do papai, na mão da titia, na mão do cuidador. E isso foi uma descoberta espetacular. Outra coisa que a Estelinha me ensinou para muita gente também, é que o sistema de saúde como um todo, honrosa exceção para os profissionais de reabilitação
que são acostumados a trabalhar com as nossas crianças e que fazem isso com amor e com alegria, com dedicação, mas a maioria dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, mesmo terapeutas, não conhecem as nossas crianças, não sabem lidar com as nossas crianças. E eu vejo muito isso quando eu vejo muitos depoimentos de vocês, de terem que ouvir coisas pavorosas, como incompatível com a vida, ou como eu, se fosse você, interromperia a gravidez, ou essa criança não tem futuro, enfim. Mas não pensem vocês que eu não ouvi isso. Eu ouvi coisas absurdas. Eu ouvi que a minha filha não enxergava quando ela enxergava muito bem. Eu ouvi que a minha filha, sim, ela tinha um déficit cognitivo, sim, ela tinha um atraso de desenvolvimento, ninguém nunca negou isso, mas eu ouvi que minha filha não ia sair daquilo, não adiantava fazer nada, não vai sair disso. Dizendo para mim, que sou profissional de reabilitação, imagina o que fala para uma mãe que que digamos, é leiga e, quer dizer, funciona como uma ofensa. Agora, pior do que o que falaram foi o que não falaram. Foi aquele olhar de estranheza quando eu chegava num pronto-socorro ou quando eu chegava num consultório. Eu levei quase um ano, eu mudei de cidade, eu levei quase um ano e meio para achar um pediatra que não olhasse para minha filha como se ela fosse um ET. Porque eu entrava com a minha filha no consultório do pediatra, o pediatra olhava assim, já, tipo, que isso? É uma criança, né? Então, mas até achar um que eu entrasse com a minha filha, ele virasse para ela e falasse: Estelinha, como você está? Eu falei: esse cara é perfeito. Porque ele não está nem preocupado comigo, ele está preocupado com ela. Porque ele vai ser o médico dela, não meu. Né? Então, essas dificuldades, vocês não pensem que porque eu sou médica, ou porque eu conheço as pessoas, ou porque eu conheço os caminhos, que foi diferente ou mais fácil, porque não foi. E não foi mais fácil para mim, porque não é fácil. E acho que essa é uma das missões da gente, né? De tentar trabalhar essa mentalidade, trabalhar esse olhar, para que as pessoas olhem não para o que a nossa criança não tem, não pode, não sabe, mas para tudo aquilo que ela pode, que ela sabe, que ela tem, que é uma esperança, que é uma expectativa, que é uma perspectiva. E isso está muito difícil de encontrar. Está muito difícil de encontrar. Por isso eu acho que parte da nossa missão é mostrar o quanto a nossa criança pode, o quanto a nossa criança é perfeita e o quanto o amor pela nossa criança é perfeito. Porque cada um tem a sua missão, tem as suas, os seus empenhos, as suas tarefas a cumprir na sua missão aqui nessa vida. E essa é a missão deles. E não importa o tamanho da missão, nem o tempo da missão, importa que ela seja cumprida. E isso as nossas crianças fazem com esmero, com nota 10. E também muito importante a gente conscientizar os profissionais de saúde e também as pessoas de uma maneira geral, que a nossa criança não é doente, não é anormal, ela só não é comum. Ela só não é comum, mas normal ela inteligente ela é ao modo dela, capaz ela é ao modo dela, e isso faz toda a diferença. Eu digo isso porque há um mês, fez 3 anos, que a minha Estelinha virou definitivamente uma estrelinha. Ela sempre foi uma estrela
mas há 3 anos ela virou definitivamente uma estrelinha. E nesse processo dela ter uma intercorrência grave e não resistir, a gente deu de novo de cara com aquele olhar que a gente não quer encontrar, aquele olhar de não saber do que se trata, aquele olhar da ignorância. A gente deu de cara de novo com a não capacitação dos profissionais de saúde para lidar com as nossas crianças, por ignorância mesmo. A palavra é ignorância. E no caso da minha Estelinha era muito grave, era um quadro agudo e ela acabou não resistindo. Mas eu não posso dizer que ela foi bem atendida e não posso dizer que todas as providências necessárias tenham sido tomadas, mesmo, de novo, reforçando, eu sendo médica, eu sendo especialista, eu tendo contatos, eu conhecendo pessoas, não adiantou. Mas, como vocês já entenderam, eu acredito na missão e na minha fé. Quando sua missão está cumprida, é a tua hora de ir, eu acredito que a hora da minha filha ir foi aquela, por mais que me doa, e que a missão dela agora continua no outro plano, e a minha, como as nossas, como as suas, continuam aqui neste plano. Parte em nome da minha filha, porque foi essa herança que ela deixou. E aí a gente vai falar um pouquinho de herança, da riqueza da herança que as nossas crianças deixam para nós. O quanto a gente amadurece, cresce, aprende e aprende particularmente sobre a missão, sobre o que a gente pode fazer, sobre o que a gente pode trocar com os outros. E é essa mensagem de troca que eu espero estar deixando para todos aqui, essa mensagem de esperança, de amor, de alento, de amar perfeitamente, porque todos os amores são perfeitos. Eu espero que eu tenha podido ajudar de alguma forma e deixo aqui um beijo enorme para todos. Obrigada.